Irmãos, Deus é bom e Ele já tem falado grandemente em nosso meio. Eu vou ser breve e direto na palavra do Senhor. Não se preocupem. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Salmos 91. Eu acho que o Salmos 91 é um dos mais conhecidos. É a palavra mais conhecida da Bíblia, uma das palavras mais conhecidas da Bíblia. Todo mundo, eu acredito que às vezes sabe até decor alguns versículos do Salmo 91. Mas, muitas vezes o Salmo 91, ele é usado ou interpretado de forma errada. Porque muitas pessoas utilizam ele como se fosse um amuleto, ou como se fosse algo para trazer proteção, deixando a sua Bíblia aberta na sua estante, naquele salmo. Ele é um salmo muito lido para momentos de libertação. Ele é um salmo também muito lembrado quando a gente pede proteção a Deus. Quem que não se lembra daquele versículo, né? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita. Todo mundo usa ele em determinados momentos. Mas para que este salmo seja bênção em nossa vida, nós precisamos entender ele do início ao fim e todo o contexto dele. Amém? Então eu gostaria que você deixasse aberta a sua Bíblia nele. Nós não vamos rodear, nós vamos nele, no Salmo 91, somente ministrar essa palavra nessa noite. Eu gostaria de dizer que o Salmo 91, quando é aplicado em sua vida, conforme ele é de verdade, ele pode ser um espelho para uma verdadeira pessoa que serve a Deus, para uma pessoa que serve verdadeiramente a Deus. Ele pode ser a imagem de um verdadeiro servo do Altíssimo. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 91 foi escrito por Moisés. Ele é anônimo, né, o autor dele. Outros acreditam que foi Davi mesmo. Mas eu acredito que, independente de ser Moisés ou Davi, todos esses dois autores, eles têm argumentos, eles teriam argumentos e teriam uma vida com Deus para poder ter escrito todas as palavras contidas no Salmo 91 com toda a propriedade. Porque eles viveram tudo aquilo que está lá. Eles viveram. Mas, de uma forma ou de outra, independente de quem seja o autor, nós sabemos que o verdadeiro autor é o Espírito Santo. Amém? Este salmo, ele é um salmo que fala de vida, de uma vida de fé, de uma vida de comunhão, de uma vida de adoração a Deus, de uma vida protegida e de contentamento e amor a Deus. Vamos ler lá o primeiro versículo? A irmã Maria vai colocar lá. Eu não sei que versão, hoje é tão legal, né? Tem tantas versões da Bíblia. Eu gosto de ler as várias versões. Eu não sou como a pastora que tem uma Bíblia lá de cada versão, tem um monte de Bíblia. Eu tenho um aplicativo que ele me dá várias versões, me ajuda. Chama Bíblia Comparada. Tem todas as versões de Bíblia nele, então facilita um pouco do que comprar todas elas, né? Mas é bom ter também. E o Salmo 91, versículo 1. Olha lá. Nesta versão que nós temos aqui no telão da igreja, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu tenho uma outra versão, aliás, como eu disse, eu tenho várias. Não sei qual que você tem aí, mas essa outra versão que eu tenho, ela dá uma interpretação um pouco diferente para esse primeiro versículo. Por exemplo, a versão King James, ela diz assim: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Já a versão Nova Bíblia Viva diz assim: aquele que vive protegido pelo Altíssimo, vírgula, guardado pelo Todo-Poderoso, vírgula, já levando a gente para o versículo 2, pode dizer ao Senhor. Então eu achei, me chamou a atenção, que eu gosto de estudar a palavra, vendo as versões e olhando alguns comentários bíblicos. Esta versão, ela já põe um ponto final ali. Eu gostaria até de ter a do hebraico, a pastora tem, né?
mas eu não tive o tempo de pesquisar no hebraico, no original. Mas essa versão ela põe um ponto final. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vírgula, a sombra do Onipotente descansará. Então dá a entender assim, se você habitar no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, você estará tranquilo, você vai descansar ali. Já nessas outras versões, diz, como eu disse na Nova Bíblia Viva, por exemplo, aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, vírgula, pode, no versículo 2 agora, pode dizer, põe o versículo 2 Maria também, pode dizer ao Senhor, 2 pontos, o Senhor é a minha proteção e a minha força, vírgula, o meu Deus em quem confio. O versículo 2 diz assim, na versão tradicional Almeida, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pode ser que seja tudo igual, talvez você entenda do mesmo jeito. Mas eu entendi uma coisa que me chamou a atenção, e é onde que eu gostaria de trazer o início dessa mensagem, é que, basicamente, se torna uma condição, nesta versão que nós lemos, na Nova Bíblia Viva e na King James, por exemplo. Se você vive protegido pelo Altíssimo, vírgula, e guardado pelo Todo-Poderoso, somente aí você poderá dizer, no versículo 2, o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza e o meu Deus em quem eu confio. Naquela versão, por exemplo, se você vive protegido pelo Altíssimo e guardado pelo Poderoso, no versículo 2, aí sim você poderá dizer, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Sendo assim, seguindo essa linha de raciocínio, eu gostaria que você entendesse o seguinte, quem que não quer viver protegido pelo Altíssimo? Quem que não quer viver guardado pelo Todo-Poderoso, debaixo das asas dele? Ainda mais no mundo em que nós vivemos, em que nós corremos o risco de sair na rua e levar um tiro. Aqui em Jabuticabal não tem, mas e nas favelas do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, que é toda hora tiroteio, a polícia entrando, e bala perdida. Interessante que a bala perdida sempre é da polícia, né? Esquisito essas coisas. Mas, por fim, é outro assunto. Sempre todas as pessoas vivem, todos nós vivemos, correndo risco. No trânsito, uma buzinada já leva um a levantar e brigar. Então, acaba que sendo uma necessidade para nós estarmos debaixo da proteção de Deus. Mas, segundo essa linha de raciocínio, para nós usufruirmos dessa promessa, desse salmo, nós precisamos ter uma ação e uma atitude. Qual ação e qual atitude? De procurar caminhar na direção de ser protegido, de ser guardado pelo Senhor. Isso nos leva a uma pergunta. Como fazer isso? O que nós devemos fazer para que nós sejamos guardados e protegidos, para que nós estejamos debaixo da proteção do Todo-Poderoso? E poder dizer de peito aberto, como no versículo 2, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha fortaleza, em quem confio. Porque para pensar. Você sai daqui xingando, fazendo um monte de coisa errada, aí na hora do aperto você vai querer levantar a mão e dizer, o Senhor é a minha proteção. Ou você sai no trânsito, alguém te buzina e você xinga ele, e aí aquela pessoa para, e aí naquele momento você vai querer dizer, o Senhor é a minha proteção, 1000 cairão ao meu lado. Aí não vai funcionar assim. Ou então você vive uma vida de qualquer maneira, cai uma pessoa endemoniada aqui, você vai expulsar e vai querer dizer aqui para o demônio, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não vou ser atingido. O Senhor vai dar ordem aos seus anjos a meu respeito, o diabo vai fazer igual com aqueles lá de Coríntios. Vai te dar um couro, se você viver uma vida de qualquer maneira. Então, nós devemos buscar o quê? Viver uma vida guardada debaixo das asas do Senhor. E se for Davi que escreveu esse salmo, nós podemos concluir que Davi tinha essa experiência com Deus, essa vivência com Deus, para poder dizer isso. Se for Moisés, alguns estudiosos acreditam que foi Moisés no deserto que escreveu esse salmo.
ele também teria autoridade para dizer assim. Porque esses homens verdadeiramente se colocavam debaixo da proteção de Deus. Mas fica aquela pergunta, então, como viver protegido e guardado pelo Senhor? Vamos deixar para o final a resposta. Vamos ler o versículo 3. A irmã Maria vai colar. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva que eu estou aberta aqui. Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ali diz, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Versículo 4. Ele o protegerá debaixo das suas asas, e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá com um escudo. Lá diz, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. E sua verdade será o teu escudo e broquel. No versículo 5 diz assim, você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Ali diz, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Versículo 6, não ficarás assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. Lá diz, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Versículo 7, 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal atingirá. Lá diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Versículo 8 diz, você olhará tranquilamente e verá Deus castigando os pecadores e desobedientes. Lá diz, somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Aí chega no versículo 9. Porque o versículo 3 ao 8 que nós lemos aqui é uma afirmação das promessas e bênçãos contidas para aqueles que vivem protegidos pelo Altíssimo, guardados pelo Todo-Poderoso, e podem verdadeiramente dizer que o Senhor é a sua força e a sua proteção e o seu Deus em quem eles confiam. O versículo 9, ele vem dizer assim, tudo isso que nós lemos aqui para trás, acontecerá, porque você disse, o Senhor é a minha proteção, o Altíssimo é a minha morada segura. Ali diz, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. O que eu quero dizer? Que neste versículo há uma reafirmação desta ação e dessa atitude que nós devemos ter de se colocar debaixo da proteção e da guarda do Altíssimo. Fala a verdade. Que autoridade seria se a gente pudesse dizer verdadeiramente tudo isso que nós lemos aqui? Que o Senhor nos salvará das armadilhas e do veneno mortal do maligno. Que a gente não vai ter medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Quantos que não tem medo, às vezes, de sair para tomar água e ir no banheiro de noite? Aí, alguns riram, né? Então a gente já sabe que se entregaram. Quando eu me converti, eu era novo convertido, foi um pastor uma vez na igreja que eu estava, e eu ainda estava aprendendo. E ele tinha um dom de revelação, Deus usou ele. Ó, tem alguém aqui que ele, quando vem para a igreja, passa num lugar escuro aí, ele fica com muito medo. E aquele tipo de revelação tem que levantar a mão, sabe? E demorou para mim, ninguém levantava, e era eu mesmo. Mas Deus me libertou aquele dia, você acredita? Eu não tive mais medo. Então, meu amado, minha amada, quem se coloca debaixo da proteção do Altíssimo, tem esta segurança, não tem medo de nada. Versículo 6, né? Ele não fica assustado com a peste que se espalha sorrateiramente nas trevas, nem com a praga que devasta ao meio-dia. Vamos falar no natural, né? A gente tem medo das doenças. Quem não ficou com medo do Covid? Né? A gente é humano. Vai falar que todo mundo aqui bateu no peito e falou, isso aí não me pega. Não. Mas é nesse momento em que alguma coisa ruim está acontecendo ao nosso redor, que a gente deve ter uma ação e uma atitude de se colocar debaixo da proteção do Altíssimo,
debaixo das asas do Altíssimo, se colocar guardado pelo Todo-Poderoso, para poder, com autoridade, para que até o inferno estremeça, dizer: o Senhor é a minha proteção, como no versículo 2. E no versículo 9, o Altíssimo é a minha morada segura. E aí continua a pergunta em aberto, né? Como viver protegido então e guardado pelo Senhor? Vamos ler do versículo 10 ao 13, para a gente já ir caminhando para a conclusão. Na versão Nova Bíblia Viva que eu tenho aqui, diz assim no 10: o mal não me apanhará de surpresa, e o meu lar não será atingido pela desgraça. Vamos ver ali. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Versículo aqui. Versículo 11. Porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. Versículo 11, ele diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Versículo 13. Versículo 12, né? Eles o apoiarão com as suas mãos, para que não tropece em alguma pedra no caminho. Ali diz: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Versículo 13. Você enfrentará sem medo o leão e a cobra venenosa. Matará o leão e pisará a serpente. Ali diz: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés os filhos do leão e a serpente. Fala a verdade, né? Que bom seria se a gente tivesse essa autoridade para poder falar tudo isso. Você entende que o Salmo 91, a gente lendo dessa maneira, ele não é um amuleto, que se você deixar ele lá aberto não vai fazer nada por você? Quem tem que fazer é você. Quem tem que ter a ação e a atitude é você. Todas essas promessas, todas essas bênçãos, todas essas afirmações, elas se cumprem na nossa vida através de quê? De nossa ação, de nossa atitude de fé, de confiar em Deus, de se colocar debaixo da proteção de Deus. Aí sim a gente pode fazer, conforme nós lemos, coisas maravilhosas. É bonito o Salmo 91, é lindo. Mas é uma leitura morta se a gente não ter fé e não colocar em prática. Como nós lemos no versículo 10, né? Que o mal não nos apanhará de surpresa. E o nosso lar não será atingido pela desgraça. Né? É o que nós estamos procurando, não é? Todo mundo procura isso. Todo mundo quer viver debaixo dessa graça, dessa proteção, dessa bênção de Deus. Ter o seu lar protegido de doenças, de influência maligna. Então, irmão, até o final dessa mensagem você vai entender o que você tem que fazer para que essas coisas verdadeiramente não aconteçam na sua casa e você possa, com o peito aberto, declarar dentro da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver, que o Senhor é a tua proteção, que o Senhor e o Altíssimo é a sua morada. Poder dizer, como no versículo 11, que o Senhor dará ordens especiais aos seus anjos, ao seu respeito, para te proteger. Oh, irmão, aleluia, que privilégio. Você sabe que Deus faz isso todo momento e você não vê. Se a gente tivesse os olhos abertos, como o servo do profeta Elias, né? Que ele não estava enxergando, mas Elias orou a Deus e falou: Senhor, abre os olhos dele para ele ver que nós estamos aqui cercados de exércitos de anjos. E ele recebeu a visão, seus olhos foram abertos e ele viu carros de fogo, exércitos de anjos ali rodeando eles, protegendo ele. E quantas vezes Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito para te proteger, para te livrar, você não sabe, irmão. Eu sempre lembro de algo que aconteceu na minha vida. Eu estava dirigindo a minha moto, indo para o trabalho, aquele costume de erguer a viseira da moto, mas do nada eu abaixei a viseira. Foi conta de eu abaixar a viseira, veio uma pomba e bateu bem na viseira da moto. Se eu estivesse com ela aberta, só Jesus sabe o que poderia acontecer, né? Furar meu olho, fazer eu cair, sei lá.
São coisas do dia a dia, simples, que às vezes a gente não enxerga, mas é Deus nos guardando, é Deus dando ordem aos seus anjos para nos proteger. Você não vê, mas o Espírito de Deus está agindo, os anjos do Senhor estão ao seu redor, te guardando, te livrando. Agora, para e pensa. A hora que o anjo ia te livrar ali de um acidente, você xinga um palavrão. O anjo sai correndo. A hora que você estava para ser livrado de um mal, você abre o teu celular na pornografia. Tem sentido o que eu estou falando ou não? Porque, irmãos, nós estamos no mundo espiritual cercado. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao nosso derredor, a Bíblia fala que existe um leão rugindo, procurando quem possa tragar, o diabo. Dá brecha, ele entra. Então, amado irmão, é bonito nós ler a Bíblia e colocar os versículos-chave para o nosso favor, mas a parte ruim, a parte que exige uma ação e uma atitude da gente, nós temos que ler também e colocar em prática. E a pergunta ainda está em aberto. O que nós temos que fazer para viver, então, protegido e guardado pelo Senhor? O versículo 14 nos dará a resposta. No final desse salmo já tem a resposta. Lá diz assim: na Nova Bíblia Viva, assim diz o Senhor a seu respeito: Ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente, por isso o coloquei num lugar alto e seguro. Ali na Almeida diz: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Quem está falando agora é Deus. E o versículo 15 diz: Ele me pedirá ajuda, e eu o responderei. Quando estiver em dificuldades, eu estarei ao seu lado, resolverei os seus problemas, lhe darei uma posição de honra. Ali no 16 vai dizer assim: Foi lá, Maria, fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O versículo... era o 15, né? Volta lá, Maria, é o 15, desculpa. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Agora eu vou ler o 16 na minha. Darei a ele uma vida longa e feliz, e lhe mostrarei a minha salvação. Agora sim, 16. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Talvez nessa leitura você não enxergou muita coisa. Mas aqui está a resposta para a pergunta que eu estava fazendo até agora há pouco. Como viver protegido e guardado, conforme está escrito no versículo 1 deste Salmo 91 e no versículo 2. Para poder dizer: o Senhor é a minha proteção e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. No versículo que nós lemos, 14, existe uma frase ali, pode colocar o 14, tá, Maria? Que diz assim, na Nova Bíblia Viva: Ele se entregou a mim de todo o seu coração. E ali diz: porquanto tão encarecidamente me amou. É a mesma coisa. Quer estar debaixo da proteção de Deus? Se entregue a Ele. Ame a Ele. Nós lemos e conhecemos de decor o Salmos 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então aqui Deus está falando: assim diz o Senhor a seu respeito. Ele se entregou a mim. Ou ali: Ele tão encarecidamente me amou. Quer viver debaixo da proteção de Deus? Ame a Deus, irmão. Amar a Deus ou amar alguém significa querer ficar junto dele, não longe. Lucas 10:27 diz: a isto ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás ao Senhor teu Deus.
Amar é querer estar perto, como eu já disse. Amar é se entregar. Quando você se casa com alguém, você se entrega para ele. Aquela pessoa se entrega a você. Quando você ama alguém, você se entrega para ele. Você se coloca sob o governo dele. E em se entregar para Deus e amar a Deus é a mesma coisa. É se colocar sobre o governo dele. É quando orarmos o Pai Nosso lá, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. É de verdade falar isso para Deus. Que a vontade dele seja feita na nossa vida. Não a nossa, não do nosso jeito, não da nossa vontade, mas do jeito dele. Do jeito dele. E se a gente fazer isso, o que acontece? A palavra já respondeu. Quando a gente se entrega de todo o coração, ali fala: também o livrarei. Quando você está guardado e protegido debaixo das asas do Senhor, tudo que está aqui no Salmo 91 acontece na sua vida. Ele te livra. Ele te protege. Verdadeiramente. Porque você está fazendo a sua parte. É aquilo que a pastora pregou ontem. E também na quinta-feira. Se você busca Ele, se achega a Ele, Ele se chegará a vós. Outro segredo e outra resposta de o que você deve fazer para viver protegido e guardado pelo Senhor é a continuidade do versículo 14 e o 15, que diz assim: Ele me pedirá ajuda. Ali diz: Ele me invocará. Sabe o que é isso? Orar. Você viu que a Bíblia a gente rodeia, mas cai sempre na mesma coisa? Não tem varinha mágica, não tem nada de muito especial, a não ser o mesmo que todos os homens de Deus do passado fizeram até hoje. Orar, irmãos. O que é invocar ao Senhor? É orar. É ter um relacionamento com Deus. Tiago 4,8 diz aquilo que eu falei agora há pouco, que a pastora pregou esses dias: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Buscar ao Senhor é ter um relacionamento com Ele. É um remédio, é a receita, é o caminho, é a resposta para você viver debaixo da proteção do Senhor. É conhecer a Deus. Na Nova Bíblia Viva, como eu li, diz: Ele me conhece pessoalmente. Você conhece Deus pessoalmente? Fala sério, você já teve alguma experiência com Deus que você pode dizer: realmente eu tive uma experiência com Deus? Não precisa responder para mim, responda para si mesmo. Porque se você não teve, Deus Ele quer se apresentar para você. Ele quer que você tenha. A gente fica olhando aqui no Facebook, nas redes sociais, as páginas evangélicas, e a gente vive dos testemunhos dos outros. A gente vive das pregações dos outros. Hoje tem aqueles vídeos curtos, os reels, não sei como é que é o nome direito, e aqueles cortes que pega a parte mais bonita da mensagem, né? A parte mais chocante, a parte mais impactante. E a gente vive se alimentando só disso. Mas e a sua experiência com Deus? E o seu relacionamento com Deus? E o que você pode dizer e ser um testemunho em que você possa falar: Deus fez isso na minha vida, eu vivi isso com Deus, aconteceu isso na minha vida quando eu estava orando, aconteceu isso na minha vida num certo tempo. A gente ouve e fala e vê tantos testemunhos, mas e os nossos? Cadê? Cadê o seu testemunho para você contar aqui? Então, irmão, Deus quer que a gente se relacione com Ele, para que a gente possa dizer: eu sou protegido pelo Senhor, eu estou guardado debaixo das suas asas. E não simplesmente falar por falar, porque aí ninguém vai dar valor. No mundo espiritual não tem valor. Os demônios não respeitam isso. Conhecer a Deus, tendo comunhão e intimidade com Ele. João 1,6 diz assim, 1 João, né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos
e não praticamos a verdade. É fácil a gente dizer, eu vou na igreja, eu tenho comunhão com Deus, eu sou um cristão, eu sou um crente. Mas se a gente mente, se a gente vive no pecado, se a gente vive fazendo tudo que a palavra contraria, a gente está mentindo. O mundo não precisa nem falar nada, porque o mundo está vendo o seu testemunho, que é o que a pastora está sempre te ensinando aqui. Para o mundo você não precisa mentir, porque eles veem o que você faz. Você mente para si mesmo, eu minto para mim mesmo. Se eu viver mentindo, fazendo coisa errada, desagradando a Deus. Então aí a gente vem e fala que tem comunhão com Deus. Como que a gente vive e se entrega a Deus de coração e busca Ele, conforme a palavra diz, e invoca o nome dEle? Conhecendo Ele, irmão, de verdade, através da sua palavra. Em 1 João 2,3 diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Como que a gente sabe se a gente verdadeiramente conhece a Deus? Se a gente guarda os mandamentos dele, se a gente obedece a palavra dele. Eu estou respondendo à pergunta que nós fizemos aqui. Como viver protegido e guardado pelo Senhor? Se entregando a Ele, amando a Ele, conhecendo a Ele, tendo relacionamento com Ele, invocando o nome dEle, buscando a Ele, conhecendo Ele pessoalmente, não pelo que os outros falam. Chegou o momento, irmão, de você dizer, Senhor, eu quero te conhecer. Eu não quero conhecê-lo como Deus do meu pai, eu não quero conhecê-lo como Deus da pastora, o Deus que o fulano prega, que o pregador que eu gosto nas redes sociais ou na internet prega. Eu quero conhecê-lo como meu Deus. Eu quero ter a minha experiência com o Senhor. Eu quero viver algo meu e seu, Senhor, para que eu possa dizer para todo mundo, o meu Deus fez isso comigo. Isso aconteceu entre mim e Deus. Ô irmão, Deus é pai e Ele quer intimidade com seus filhos. E você que é pai e mãe, você sabe, com cada filho você tem algo diferente do que com o outro. E Deus é assim também. E para concluir, se coloque de pé para fazer de conta que eu estou acabando igual o pastor Subirá fala. E você não dormir. Eu aprendi com o pastor Luciano Subirá. Ele vê que os irmãos estão querendo dormir e fala, se coloque de pé para fazer de conta que eu estou terminando. Mas eu estou terminando mesmo. Hoje eu não tenho culpa porque o culto avançou um pouco, mas está acabando. Mas eu tive culpa outros cultos atrás. Eu reconheço. Para finalizar, irmão, respondendo a pergunta, como viver, conforme o versículo 1 de Salmo 91, e o versículo 2, guardado e protegido pelo Todo-Poderoso. O versículo 15 diz assim, Ele me invocará, está aberto, né? E eu lhe responderei. Estarei com Ele no dia da angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Olha que promessa maravilhosa para a tua vida, irmão. Deus, Ele vai te retirar desta angústia que você vive. Se você buscá-lo, se você o invocá-lo, se você orar a Ele. Deus, Ele vai, conforme nós lemos também no versículo 14, se você se entregar a Ele, Ele vai te salvar. Conforme nós lemos na parte B do 14, se você conhecê-lo pessoalmente e você ter uma comunhão, um relacionamento com Ele, você vai buscá-lo e Ele vai te colocar num lugar alto e seguro. Glória a Deus. Irmão, só basta termos a ação e a atitude de buscar a Deus, orar a Deus, se entregar a Ele, ter relacionamento com Ele, se afastar do pecado, ter intimidade com Ele. E aí eu quero te fazer uma pergunta de novo. Como que você vai fazer então a partir de hoje para você viver
debaixo da proteção de Deus, protegido por Ele, e poder bater o peito aí para Satanás e dizer que o Senhor é a sua força, é a tua proteção e a tua fortaleza. Você vai viver a partir de hoje amando a Deus, buscando mais a Ele, se entregando a Ele de coração, se dedicando a Ele, orando, tendo intimidade com Ele, querendo comunhão com Ele, querendo se afastar do pecado. Não tem varinha mágica, como eu já disse, não tem outro segredo. Esse é o caminho, esta é a vontade do Pai. Sabe, irmãos, esta mornidão que às vezes você vive, eu já passei por isso na minha vida, mas um dia uma palavra que a pastora pregou me aqueceu o coração. Eu espero que a sua vida, uma palavra que é ministrada aqui nesta igreja, venha aquecer o seu coração. E de passo em passo você venha crescer espiritualmente. E venha se entregar a Ele. E venha viver uma nova fase, um novo momento na sua vida com Deus. Pode ser a partir de hoje. Pode ser agora. Então se entregue a Ele de verdade. Abra seu coração para Ele, de coração, de verdade. Deus quer se mostrar para você. Deus quer, aleluia, ter amizade com você. Deus quer ter relacionamento íntimo com você. A conclusão é essa, irmão. A gente precisa de ter uma vida abundante e vitoriosa com Deus, se mantendo firme com Ele. O versículo 16, irmã Maria, coloca lá de novo, que é a finalização. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Diz assim no versículo 16, aqui na Nova Bíblia Viva: darei a ele uma vida longa e feliz, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus, irmão, quer resolver os teus problemas, que você não consegue sozinho. Deus, Ele quer te dar uma vida longa e feliz e te mostrar quem Ele é, mostrar a salvação dEle, não o que você já ouviu falar até hoje. Ele quer que você veja por si só, que você sinta e enxergue essa salvação que Ele tem para você. Quer viver isso a partir de hoje? Então nós vamos fazer uma oração, e você vai fazer do teu jeito essa oração. E eu quero deixar o convite aberto, não poderia deixar de falar. Se alguém quiser entregar a sua vida para Deus de verdade a partir de hoje, você pode levantar sua mão, nós vamos fazer uma oração especial com você. Se você quer fazer uma nova aliança com Deus, se entregar a Ele, a partir de hoje ter uma nova vida, nós vamos fazer uma oração com você. Você pode levantar sua mão. Não se envergonhe, irmão, porque Deus, Ele te ama muito, e Ele quer trabalhar nos seus problemas, Ele quer resolver os seus problemas, Ele quer mudar a sua vida. E você que é crente há tanto tempo, mas ainda vive uma vida longe de Deus e não tem coragem de dizer: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. Ele quer que você a partir de hoje tenha essa autoridade, porque a partir de hoje você vai viver com esta fé, em que pode acontecer o que for, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque verdadeiramente você tem fé nessa palavra, você vive essa palavra, você está debaixo da proteção do Altíssimo, você está seguro nas mãos dele. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra que foi ministrada, que essa semente possa gerar algum fruto em cada coração, que ela possa frutificar nessas vidas, Senhor, e que a fé, para poder tomar a atitude, a decisão de buscá-lo de verdade a partir de hoje, de procurar conhecê-lo e se achegar a Ti a partir de hoje, de procurar ter comunhão e intimidade contigo a partir de hoje, de invocar o Seu nome, de orar a Ti de verdade a partir de hoje, possa acontecer nas nossas vidas, em cada coração. Pai, a decisão e a ação e a atitude de se entregar a Ti de verdade e de amar a Ti e querer estar junto de Ti de verdade, possa surgir, papai, esse desejo em cada coração, para que, papai, aleluia, fazendo dessa maneira, nós possamos sentir a Sua proteção, estar debaixo das Suas asas, como aqueles pintinhos, a tua palavra diz, que o Senhor é como um galinho, uma mãe que coloca os seus filhos debaixo das suas asas. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, traz, papai, aleluia, esse desejo em cada coração, para que nós possamos viver sem temer e com fé e com confiança em Ti a partir de hoje. Em nome de Jesus, Senhor.
em nome de Jesus. E assim sendo, nada mais nos abale, nada mais nos desanime, nada mais nos desespere, nada mais nos preocupe, porque nós saberemos que estamos guardados debaixo das suas asas. Em nome de Jesus, Senhor. Assim, papai, aleluia, eu entrego esta palavra, Senhor, a Ti e a vida dos Teus filhinhos, que o Senhor possa tocar em cada coração. Curva sua cabeça. Senhor, obrigado por este culto. Leva cada um na segurança e na paz aos seus lares. Em nome de Jesus, papai, aleluia, que todos possam ter uma semana abençoada, guardada e protegida debaixo das suas asas. E que a partir de hoje, nessa semana, Senhor, quando vier as lutas, quando vier a dificuldade, nós estaremos, papai, com fé, porque nos colocamos debaixo da sua proteção. E assim nós diremos a Satanás: pode bater retirada, porque eu estou guardado debaixo das asas do Senhor. Porque o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor me protege. Então, Senhor, leva cada um na segurança e na paz dos seus lares. Livre de todo o mal, para a honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus. E que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E todos digam amém.